Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Karen Bellini, sou profissional da área do pole dance há mais de 20 anos e hoje eu trabalho com conteúdo voltado para profissionais. Tenho conteúdos também para praticantes, mas hoje a minha missão, meu foco é trabalhar com profissionais que estão iniciando nessa jornada ou já estão há um tempo e precisam aí de uma orientação para poder enfrentar os desafios de forma mais leve. Já que eu já passei por muitas situações, hoje eu posso compartilhar esse meu conhecimento para ajudar vocês que estão aí no início da jornada. Hoje nós vamos tocar num assunto e eu vou rever um assunto que eu venho falando com muita frequência, que faz parte dos maiores desafios aí dos profissionais, que é a a falta de tempo, né? A sobrecarga. E eu vou até começar esse vídeo com uma frase, né? Não pensem que ocupação é o mesmo que produtividade, porque não é, tá? É, vou contar aqui para vocês algo que tem acontecido com muita recorrência. E eu acho que isso está sobrecarregando ainda mais alguns profissionais, tá? Então, assim, quando você sabe direcionar o seu tempo, você sabe organizar o seu tempo de forma inteligente, você consegue ter mais produtividade. Mas o que que acontece que a grande maioria não tem? Eu até fiz um post esses dias e foi muito interessante, porque não bate a conta, não bate, né? A maioria dos estúdios acham que é impossível faturar, por exemplo, ter um faturamento bruto de R$ 10.000 no seu. Nossa, vento. Tem um faturamento bruto aí de R$ 10.000. Acham impossível isso, né? E aí a gente calcula, faz um cálculo aí que para que a pessoa pelo menos fature, né? Não só a pessoa jurídica, né? O estúdio, para que ela fature mais de R$ 10.000, no mínimo, ela teria que oferecer do seu estúdio pelo menos 3 aulas por dia, se pelo menos 5 dias a semana, né? Então aí, quando a gente faz já essa conta, não, na verdade, 6 dias por semana, porque a gente conta o sábado, né? Normalmente tem aula aos sábados. Então, quando a gente calcula o mínimo de aula, de 3 aulas por dia, 6 dias por semana, dá o equivalente a 18 aulas. Se a gente tem no mínimo 5 alunos por aula, e isso é pouco para um estúdio, né? Mas tudo bem, tem estúdios que tem menos barra, menos pole, tudo bem, mas a gente já tem uma referência por aí. Quando a gente coloca aí pelo menos 5 alunos por aula, então a gente tem uma quantidade de 90 alunos no estúdio, né? E a média de uma mensalidade de pole, a média, tá? É R$ 150 por mês, tá? E quando a gente faz esse cálculo, né, a gente tem um faturamento bruto aí de R$ 13.500, né? Então, quando a gente fala isso para os estúdios, a maioria dos estúdios pensa assim, não, é impossível faturar 10.000. 10.000 tá fora de cogitação. Só que aí você vê que a pessoa, ela dá mais de 3 aulas por dia, normalmente é mais de 3 aulas. Se o estúdio abre o dia todo, ele vai dar muito mais que 3 aulas por dia. Mesmo que a pessoa ela abra depois do horário comercial, porque tem algumas pessoas que trabalham e outras têm um pouco de medo de investir só no pole. E o empreendedor que é de sucesso, ele precisa ser ousado. Vai chegar um momento que tem que decidir. Para você fazer o negócio crescer, você precisa colocar isso como prioridade. Você precisa abraçar realmente, né? Foi o que eu fiz e é o que a grande maioria das pessoas que hoje tem estúdio, que vence e que realmente consegue viver do pole, escolhem, faz esse tipo de escolha. Então é necessário. Vai chegar um momento que precisa escolher, senão vai ficar na mesmice, né? Vai ficar na zona de conforto e nunca vai conseguir realizar o sonho de viver do pole, né? Então, quando as pessoas falam, olha, eu não tenho tempo, né? Então, assim, a grande maioria dos profissionais não tem tempo. Ah, não, porque tá muito corrido para mim, porque eu não tenho tempo, eu tô dando muita aula. Aí, quando você fala num faturamento desse, né, de 10.000 por mês, a pessoa acha um absurdo, imagina. Agora, como que a pessoa, ela não consegue respirar, ela não consegue responder uma mensagem no WhatsApp, porque eu mando mensagem para as pessoas e a grande maioria das pessoas do Poli não me responde.
né? Tem muita gente que faz isso, tem as que respondem, mas muitos não, porque eu não tenho tempo, porque eu dou muita aula. Se você não dá pelo menos 3 aulas por dia, se você, aí sim você não ia conseguir bater um faturamento desse. Então as contas não batem. E a maior reclamação das pessoas do Poli é a questão do tempo, né? É por isso que eu venho com esse vídeo, a gente vai falar de produtividade. Assim, para você conseguir ser produtiva, não é excesso de aulas, não é quantidade de aulas. É você conseguir, de forma inteligente, organizar o seu tempo e fazer com que aquele tempo ele gere um valor. Né? Então eu tenho que conseguir, em menos tempo, faturar mais. Como que eu faço isso? Estratégia. É você ter esse conhecimento. Não adianta você, mas eu já sei fazer esse tipo de coisa, eu não preciso. Não, eu sempre falo, gente, é assim, as pessoas elas estão preocupadas somente na parte técnica. É legal? É lógico, um bom profissional ele sempre vai estar em constante estudo com a sua parte técnica, tá? Mas aí entra uma outra questão, né? Que é onde eu também quero chegar. Gente, o que eu vejo de profissionais de poli que, ao invés de investir na sua modalidade, mas nem mesmo na parte técnica, às vezes investem, tá? E eu não falo isso por falar, eu falo isso porque eu tenho provas, eu tenho confirmações. Eu conheço muita gente do poli e muita gente não investe nem na parte técnica do poli, mas vai fazer uma faculdade de educação física, vai fazer uma faculdade é, de educação física e depois vai se especializar em Pilates, por exemplo, ou outras modalidades. E aí já não tem tempo para o pole. Aí abre. Não, agora no meu estúdio também tem isso. Eu também ofereço esse trabalho. Agora, se antes não tinha tempo, como que agora tem? Para poder oferecer outro tipo de serviço. E por que vai atrás de outra profissão, outra vertente, outra modalidade que seja é porque não confia no pole. Não, para mim o pole dá resultado. Então eu vou atrás de uma faculdade de educação física. Aí eu vou ter resultado. Pois é. Aí a sobrecarga aumenta, porque aí sim que você não vai ter tempo mesmo. Se você já não tinha só com pole, você oferecendo outro tipo de serviço também, você vai ter menos tempo ainda. Concorda? E aí você vai sair frustrado também, tá? Porque o problema não tá na profissão, gente. O problema não é o pole, o problema não é a educação física, o problema não é o pilates, o problema não é a profissão. O problema é a gestão. É aí que as pessoas pecam. Então elas esperam ter mais resultado e elas acabam se sobrecarregando mais ainda e não tem resultado do mesmo jeito. Por quê? O conhecimento que lhe falta não é a questão técnica, não é a profissão, é a falta de conhecimento sobre organizar o tempo, sobre saber gerir o negócio. Né? E quando a gente fala em faculdade, você vai fazer uma faculdade hoje. Você também não tem essa base, que eu acho que é uma falha gigantesca para o profissional. Porque o profissional, ele pode ser o melhor profissional do mundo, se ele não sabe como mostrar o seu valor, se ele não sabe como mostrar para o mundo que ele existe, ele não vai ter resultado. E quantos profissionais a gente tem no mercado de trabalho? Não falo do poli, falo de outras profissões, outras áreas de atuação. Quantos profissionais excelentes nós temos? Todos escondidos. E eu escutei uma empreendedora falando esses dias e eu achei incrível a analogia que ela fez. Então vamos imaginar uma luz, uma lâmpada. E você coloca essa lâmpada embaixo da mesa. Que sentido tem a lâmpada estar embaixo da mesa? Se o objetivo da lâmpada é estar no alto para iluminar o ambiente, todos que estão ali dentro daquele ambiente. Assim somos nós profissionais. Nós somos uma lâmpada acesa. E qual sentido tem essa lâmpada que somos nós está escondido, sendo que a gente deveria estar exposto ali para poder, com a nossa luz, poder compartilhar essa iluminação com outras pessoas. E eu achei essa colocação incrível. Ela calhou exatamente no que eu precisava ouvir para poder compartilhar com vocês. O que falta, e eu não falo isso só por.
Ah, porque para colocar defeito. Não, gente, eu sei porque eu já passei por isso. E quando eu estava lá atrás, no passado, onde vocês estão hoje, eu não fui buscar outras modalidades, não. Eu foquei no pole mesmo. Mas, quando alguém vinha falar para mim de gestão, de marketing, ah, porque você tem que saber fazer um tráfego pago para você poder atrair novos alunos. Gente, eu juro, eu ouvia por um ouvido e soltava pelo outro. E hoje, depois de muito tempo, hoje eu passo para vocês esse conhecimento que eu vi que era extremamente importante e fundamental. E não existia outro caminho que não fosse esse. E hoje eu vejo que eu falo muitas vezes e as pessoas ouvem por aqui e soltam por aqui. Por quê? Não, porque para mim não é importante. Eu estou focada só em dar aula. As pessoas vêm até mim. Algumas pessoas vêm sim, mas você vai ficar à mercê da sorte. E em épocas sazonais que no pole não é muito favorável, como o inverno, por exemplo, você vai ficar à mercê, mas as pessoas ficam. Muitas fecham estúdios, por quê? Ah, não, porque agora nessa época o número de alunos diminui. Exatamente porque ele não sabe como trabalhar. Em épocas sazonais, existem estratégias para épocas sazonais que poderiam diminuir o número de alunos. E tem estúdios de pessoas que entendem de gestão, que sabem como organizar de forma inteligente o seu estúdio, o seu negócio. Essas pessoas crescem. Eu falo isso, gente, porque então eu já vivi. E se eu tivesse ouvido, é que não eram pessoas do Poli que me falavam. Eram pessoas de outras áreas e eu achava que poli era diferente. Entendeu? Ah, o poli não precisa, o poli, não, tem que me preocupar só em dar aula, em treinar, não quero saber. Ah, se eu for investir num curso, não. Eu só vou investir num curso de poli, eu não quero saber de investir em outras áreas. Só que aí a água bate na bunda, aí a gente tem que buscar outras coisas. E quando eu falo buscar outras coisas, eu já falei em outros vídeos, já falei em aulas no meu curso, não é buscar outras coisas que não vão agregar a sua. Você sim tem que buscar. Você é um instrutor de pole, você tem o seu próprio estúdio. Logo, você é um empreendedor, uma empreendedora. Sim, você precisa buscar outras áreas que agreguem ao seu negócio. Agora me diga, educação física vai agregar onde no pole? Ah, porque daí eu vou ter conhecimento no corpo. Posso falar uma coisa? Vocês não vão aplicar nada no pole. Isso. O que vocês têm que aplicar no poli é conhecimento que vocês aprendem em formação profissional de poli, porque aí sim vocês vão aprender tudo. Ah, Kari, eu já fiz tudo, mas eu quero fazer uma faculdade de educação física porque eu acho que isso vai agregar conhecimento. Se você já tem todas as outras coisas que importam para o seu negócio, sim, nada impede, todo mundo é livre para fazer o que quiser, não estou falando para não fazer. Eu já pensei mesmo em fazer faculdade de educação física, porque eu não sou formada como educadora física, mas eu sou uma excelente profissional de poli. Agora as pessoas acham, não, porque eu sou educadora física e levanto a bandeira, mas na hora de dar aula de poli, não sabe dar aula de poli. Dá tudo errado. Por quê? Porque a educação física não vai ajudar, gente. O Pilates não vai ajudar. A não ser que você é a profissão que você escolheu. Não, cara, eu não quero pole. Não, não gosto, não quero. Não, mas as pessoas são apaixonadas pelo pole, mas não botam fé no pole. E a questão e o problema não é outras profissões, porque elas vão passar pela mesma situação em outras profissões. Agora, não, Karen, eu quero realmente mudar de área de atuação, eu estou enjoada do poli, não quero mais o poli. Aí tudo bem, é uma escolha, mas você tem que decidir. Não adianta você querer abraçar o mundo que você não vai abraçar nada. Você não vai conseguir nem resultados no poli, nem resultados na onde você for, na sua outra área. Se dedique muito bem, sabe? Doe seus 200%, não só no momento do seu trabalho, mas no momento dos seus estudos, na sua área. Por exemplo, eu já falei isso também em outros vídeos. No pole, quando eu comecei a fazer pole, foi a modalidade mais diferente que eu já fiz na minha vida, porque eu era de outros esportes. Eu não tinha dança, eu não tinha a parte acrobática, eu não tinha postura, eu não tinha flexibilidade, eu não tinha nada disso.
Aí o que que eu fiz? Bom, como eu sou atleta, eu preciso ser boa nisso. Senão eu vou ficar para trás. Como muita gente ficou. No início o pole era só sensual, aí a coisa ficou ficando mais complicada, mais complexa, muitos desistiram. E tudo bem. Eu não, eu falei, "Não, eu quero." E o quero não é um querer da boca para fora, como a maioria fala. Ah, eu quero. E na hora de fazer, existe uma diferença entre querer e fazer e conseguir. Você só consegue se você fizer. Não adianta querer. O querer sozinho não tem, não faz nada. O querer sozinho não tem poder algum. É o fazer que torna o seu querer poderoso o suficiente para você conseguir chegar lá. E a disciplina e a constância, né? A não desistência. E quando eu comecei, e daí eu falei, bom, eu preciso buscar então algo que eu fique bem. Porque eu não quero desistir, eu quero ser uma atleta conhecida e reconhecida, né? E aí o que eu fiz? Eu fui procurar fazer balé clássico. Para eu ter uma base da dança, para eu ter uma postura, eu fui buscar fazer ginástica olímpica, eu fui buscar fazer jazz contemporâneo, eu fui buscando, fui fazer cursos de flexibilidade, que não era meu forte, nunca foi. Isso sim é você agregar ao que você quer. Agora vamos falar do lado de negócios. Eu tenho um estúdio de pole dance. Eu quero investir nessa área, é a modalidade que eu quero, ela vai ser o carro-chefe do meu negócio. O que que eu preciso fazer para que eu possa ser autoridade? Ganhar autoridade perante as pessoas. Primeiro, eu tenho que adquirir conhecimento técnico. Isso é fato. Eu tenho que estudar sempre. Para eu ter conhecimento, ganhar autoridade e respeito perante as pessoas, e isso vai gerar valor ao meu negócio. Legal. Qual que é o outro passo? Bom, já que eu tenho um estúdio, logo eu sou uma empreendedora. Eu não sou só uma instrutora. Se eu fosse só instrutora, eu não teria um estúdio físico. Eu estaria dando aula em outras escolas. Aí eu seria só instrutora, tudo bem. Mas se eu tenho um estúdio de pole dance, logo eu sou uma empreendedora. O empreendedor, ele precisa ter alguns conhecimentos para ele fazer o negócio dele andar. Não é bagunçado como a gente achava que era. Ah, eu vou abrir um estúdio, eu não preciso investir nada, é só, né? É um custo muito baixo de investimento. O pole, imagina, eu só compro umas barras, eu já tenho um espaço em casa mesmo, eu já vou dar aula em casa, coloco os espelhos, um colchão, tá tudo certo. O investimento é baixo. Só que se você pensa dessa forma, você está pensando de forma muito amadora, né? E é o que acontece, todo mundo começa assim, eu comecei assim, de forma muito amadora. E aí, você automaticamente é visto como uma pessoa amadora. Você não é visto como um profissional. E os resultados também são de amadores. Resultados de amadores são resultados que nunca vão escalar. Eles vão ser sempre a mesma coisa. Por quê? Porque aquele profissional, que ele muitas vezes é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe gerir o negócio dele. Ele é a lâmpada que poderia estar no alto, compartilhando a luz com as pessoas que buscam conhecimento com eles, mas não, ele está lá embaixo da mesa, escondido, uma luz oculta que ninguém consegue enxergar. Por quê? Porque ele não entende de marketing, por exemplo. Ah, mas eu já tenho uma página, eu já tenho um perfil no Instagram, já tá tudo bem. Aí o perfil do Instagram, você olha para aquele perfil, você fala, gente, esse perfil, eu não sei se a pessoa ela é professora, se ela é aluna, se ela só gosta do pole, eu não sei. Não sei se é o estúdio, não dá para saber. É bagunçado. Isso confunde a cabeça da audiência. Então elas não vão saber. E nessa que elas não vão saber, na dúvida, as pessoas elas já é inerente do ser humano querer a coisa de mão beijada. Se ela vê o negócio bagunçado, ela não vai. Ela vai buscar uma escola que realmente tenha um conteúdo profissional, ela veja que é profissional. As pessoas elas estão ligadas nisso, né? Então, ah, mas eu consigo alguns alunos. Alguns. Poderia conseguir muito mais. Se você tivesse um perfil profissional. Se você tem condições de você investir numa empresa de marketing que possa fazer esse trabalho para você, perfeito. Mas a grande maioria
Não tem. Eu mesmo, quando eu comecei, eu vim de outra área de atuação, eu não tinha, eu não tinha capital de giro, eu não tinha valor para investir, entendeu? Então eu comecei do zero. E aí fui crescendo. Mas a grande maioria não tem condições de ficar pagando marketing. Se tem, perfeito, ótimo, mas se não tem, então vai buscar conhecimento sobre o assunto para você fazer a coisa certa, para que seu perfil, para que você seja, a sua marca seja divulgada, porque sim, o seu estúdio é uma marca, você é uma marca, para que ela possa ser divulgada sem ruídos, para que seja muito claro e seja muito profissional. As pessoas olhem e vejam. E isso muitas vezes é incoerente ao seu conhecimento técnico. Então as pessoas às vezes elas olham o seu perfil e elas já associam que se o perfil é assim, automaticamente o profissional também deve ser assim. Se o perfil é amador, o professor vai ser amador também. E às vezes não. Às vezes ele é um excelente professor, mas ele não está sabendo divulgar o trabalho dele da forma correta. Então, muito bem, eu tenho que ter entendimento de marketing, porque aí sim eu consigo fazer estratégias e eu consigo atrair novos alunos, escalar, consigo manter alunos que já estão comigo, e dessa forma eu vou crescendo. Tá, o que mais que eu preciso entender? Preciso entender de vendas. Porque não é assim, eu vou esperar cair do céu. Não é só uma divulgação. Você tem que entender de vendas, porque quando uma pessoa ela entra em contato com você, você tem que saber algumas estratégias, alguns gatilhos mentais, para que você possa fechar com aquela pessoa. A aula experimental é uma venda. Se você não sabe, só dá aquela aula aleatoriamente. Porque é bonitinho, aula experimental, a pessoa vai se divertir. Eu vou colocar de cabeça para baixo. Não, gente. Se você utilizar uma estratégia de vendas dentro da aula experimental, você fecha 100% dos alunos. Pode até ser no 100, pode até não ser 100%, pode ser 99%, mas você fecha. Porque algumas pessoas realmente elas vão lá e não se identificam. Então, esses 1%, mas nem que desça. ah, um Espírito Santo do céu na terra, essa pessoa não vai querer. E tá tudo certo, não agradamos gregos e troianos. Ninguém é obrigado a gostar do pole. Às vezes a pessoa vai lá e ela não se identifica. E tudo bem. Mas que você feche com 99% se você usar a estratégia certa. Para isso, você tem que entender de vendas, né? E além de vendas, o que mais é preciso entender? Gestão de tempo. Porque o pole, a gente além de ser instrutor, temos que praticar, porque faz parte dos nossos estudos enquanto profissional. Nós temos que fazer laboratórios de aulas, faz parte do nosso trabalho para poder fazer a gestão de aulas, para poder organizar a aula certinho, para você poder fazer o acompanhamento com os seus alunos em grupo e que gerem resultados. E você também tem que incorporar o seu lado empreendedor. Você tem que ter o seu tempo para você administrar o seu negócio, fazer o marketing, né? Fazer toda a gestão financeira e fazer os contatos que precisam ser feitos para você fechar novos alunos. Enfim, se você não souber fazer uma gestão de tempo estratégica e inteligente, vai acontecer o que acontece. As pessoas se sobrecarregam e, por fim, não são produtivas, porque sobrecarga não significa produtividade. Entendeu? Então, assim, quando você é produtivo, aquele dia te rende. E o que que faz a pessoa não ser produtiva? Ela só se sobrecarregar. Hábitos errados, né? Por falta de conhecimento. E tá tudo certo. Se você não conhece, não vai ter hábitos certos, né? Uma falta de organização no seu cronograma, no que você coloca como metas para aquele dia, né? Isso tudo conta, né? Isso faz com que o seu dia não seja produtivo. Você olha, já chegou no final do dia e o seu dia não rendeu nada. E isso acaba desmotivando, porque você se sobrecarrega, você fica esgotado, e quando você tem uma sobrecarga e não tem resultados, automaticamente você vai acabar se frustrando. E aí é inerente do ser humano também, vai colocar a culpa onde? É o pole. É o pole que não dá resultado. Não, imagina, é que o pole não, o pole é apenas uma dancinha, embora as pessoas saibam que não é, pessoas que trabalham com pole, não, mas o pole não, o pole, gente, o pole, ele é um tesouro.
porque é uma modalidade que oferece várias opções e oportunidades de leques de ganhos, coisas que outras modalidades muitas vezes não oferecem. O Poli oferece. Você pode escalar com os mesmos alunos, você pode fazer um upsell. Upsell é pegar o teu aluno, que já é teu aluno em grupo, e oferecer outros serviços para potencializar o resultado deles. Tá? Então, assim, o Poly, ele te oferece várias oportunidades só com o Poly no seu estúdio. Ah, mas eu quero colocar outras modalidades. Tudo bem, isso você pode montar um estúdio onde o carro-chefe é o Poly e eu ofereço outras modalidades. Mas não é você que vai dar. Porque você já é instrutora de pole, você já é empreendedora, você já tem que treinar, porque faz parte. Você vai dar aula de o quê? De pilates, que mais? Funcional. É o que está acontecendo. E a pessoa não faz nenhuma coisa bem feita e nem outra. Porque ela chega à conclusão, na cabeça dela, por falta de conhecimento e de querer ir atrás de conhecimento certo, e ela coloca na cabeça dela que o problema é o pole. Aí ela vai gastar um baita dinheiro e tempo e energia numa faculdade de educação física ou uma faculdade onde ela vai depois se especializar em alguma área, porque ela acha que ali vai dar dinheiro. Mas na faculdade, infelizmente, ela também não vai aprender sobre como ser a lâmpada em cima, a lâmpada no alto. Ela vai continuar sendo uma lâmpada embaixo. E que adianta você ter bilhões de conhecimento e não saber como aplicar. Não adianta de nada. E aí ela gastou tempo, dinheiro, energia, e aí ela vai colocar a culpa onde? É que a educação física está saturada. Não, tem muitos profissionais por aí. Realmente tem profissionais de todas as áreas, em todos os lugares, aos montes. Só que quem se diferencia é quem consegue entender que não é só a parte técnica que está em jogo, é a parte de gestão. Mesmo que eu fosse só instrutora, no mínimo, eu teria, lógico, um perfil numa rede social, eu teria que entender de marketing para eu poder divulgar da forma certa, não ser a lâmpada escondida embaixo da mesa. Mas eu, como empreendedora, mais ainda, é meu dever ter esse conhecimento. Mesmo que eu tivesse dinheiro para eu poder investir numa empresa de marketing, quando o bom empreendedor, ele entende e ele sabe como delegar ordens. Ele vai saber, ele vai entender do assunto para ele poder delegar a ordem do jeito que ele quer. Então, aquele grande empreendedor que tem resultado, que tem sucesso, é o empreendedor que ele estuda todas as áreas, porque ele é a engrenagem principal da empresa dele. Então, ele tem que saber tudo o que está acontecendo. O que que aquele funcionário está fazendo? Ele tem que entender para ele poder bater de frente quando não está alinhado aos seus propósitos, aos propósitos da empresa. Então, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento em vendas, ele tem que ter conhecimento em marketing, ele tem que ter conhecimento em tráfego pago para ele poder saber o que que a pessoa está fazendo, ou se ele não tem condições como nós. Normalmente, no Poli, a gente inicia do zero, então, inicialmente, a gente tem que botar a mão na massa. Eu tenho que saber fazer o tráfego. Por quê? Que impulsionamento no Instagram todo mundo sabe que não funciona. O impulsionamento a gente vai ficar à mercê do algoritmo do Meta, do Instagram. Não, a gente tem que saber tráfego pago para a gente procurar direcionar para o público certo. Porque senão é mais um dinheiro jogado fora. Eu impulsiono, não tenho resultado. Por quê? Porque é tráfego pago que tem que ser feito com a configuração certa e tudo mais. Então, isso que eu estou falando para vocês não é só, é para o poli, porque, lógico, meu público é voltado para o poli, mas isso a gente pode aplicar em todas as áreas de atuação. O profissional, ele tem que estar preparado para o mercado de trabalho, tá? E na faculdade, segundo o que dizem, futuramente talvez tenha bases, de gestão dentro da faculdade. E eu acho excelente, porque aí sim faria sentido. Porque senão, eles preparam você tecnicamente em uma faculdade e te jogam no mercado de trabalho, você se vira. Os mais espertos, os mais ligados, antenados, ah, não, agora eu vou ter que ir em busca de outros conhecimentos para eu poder oferecer meu negócio da forma certa, para eu poder construir.
o meu legado, a minha marca para eu poder divulgar. Que adianta só eu ter o conteúdo técnico guardado, não é? E aí eles vão atrás. Por isso que alguns profissionais se destacam e outros não. E é por isso que muitos bons se perguntam: por que que aquele que tem menos autoridade do que eu? Por que que aquele profissional que tem menos conhecimento, que ele não é um profissional tão bom quanto eu, por que que ele tem resultado e eu não? Ah, é sorte. Eu acho que jogaram urucubaca em mim, porque é sorte, não é possível. Não, eu acredito em urucubaca, gente, mas, gente, não é isso. É falta de conhecimento que precisa ser investido para você ter um resultado enquanto profissional. Só a parte técnica não adianta, tá? Por isso que na minha formação profissional eu só tinha a parte técnica e eu tinha algumas aulas extras de direcionamento profissional. Tem. A parte 1 e a parte 2 do meu curso de formação profissional tem aulas extras de direcionamento profissional, onde eu tenho uma base de marketing, uma base de vendas, uma base de várias coisas que são importantes, mas não é aprofundado. Foi aí que eu criei o ciclo zero. O ciclo zero, ele é só de gestão. Ele tem até gestão de aula, sim, né? A parte técnica, mas gestão. Mas ele ensina o passo a passo, desde como você abrir um MEI, um CNPJ, até como você configurar toda a estrutura de um tráfego pago e você lançar uma campanha. Eu ensino passo a passo, mas eu ensino de forma simples. Por quê? Porque nós não somos profissionais do marketing, nós somos profissionais do poli que precisamos de conhecimento de marketing, a base para que a gente possa trabalhar. Precisamos de conhecimento em vendas, a base para que a gente possa vender os nossos serviços. Precisamos de conhecimento de como você se posicionar numa rede social de forma correta e sem ruídos, para que você possa conversar com a sua audiência, com o seu público, de modo que vocês falem a mesma língua e não você ofereça uma coisa, tenha a imagem de outra e o seu público entenda outra. Aí vocês não vão conseguir escalar. Então a gente tem que ter a base desses conhecimentos. Então foi quando eu fiz o ciclo zero da minha formação. O ciclo zero, ele ensina de forma fácil para quem é leigo todo esse passo a passo. Então eu compartilho tela, eu vou fazendo com vocês como configurar o Facebook para poder integrar o Instagram, depois para poder fazer, montar o gerenciador de negócios e aí fazer todo o passo a passo até criar um post direcionado para o público certo. Eu faço tudo isso com vocês. E isso eu acho legal. É isso que eu não tinha ideia do passado, mesmo que eu tivesse ideia, eu teria que buscar fora, porque ninguém no polo ensinava isso. E até hoje, né? Então eu estou sendo pioneira nisso. Eu estou ensinando gestão para profissionais de poli, tá? Embasado em todo o meu conhecimento como profissional de poli, em toda a jornada que eu passei, tudo que eu passei de dificuldade, para que vocês possam não passar, para que vocês possam é, se concentrar em resultados. E não nesses desafios que só desviam a gente do nosso propósito e faz a gente buscar outras modalidades, porque a gente acha que o poli não dá resultado. Então é isso, gente. Eu espero que esses vídeos que eu trago, eu falo que são aulas, e são, não deixam de ser. É um conhecimento agregado, mas é mais uma conscientização para vocês poderem, putz, meu, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente faz sentido, faz sentido. E se a Karen já passou por isso, e hoje ela tem os resultados que tem, e hoje ela tem uma vida diferente do que ela tinha, porque hoje eu tenho tempo, porque eu sei organizar o meu tempo. Hoje me sobra tempo para fazer outras coisas que eu gosto. Estar com a minha família, ter meu momento de lazer, poder investir em mim, coisa que antes eu não tinha. Só para vocês terem uma ideia, eu era seca, mas não porque eu queria ser seca, né? É porque eu não tinha tempo nem para comer direito. Eu nem respirava, eu só treinava, porque além de tudo, eu, eu sempre quis investir na minha carreira de atleta, né, na época. Hoje eu não estou competindo mais. Hoje eu estou mais saudável porque eu não preciso me preocupar.
Nessa correria, hoje eu sei administrar meu tempo e mais, o mais importante, eu ganho muito mais do que quando eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias dando aula e aula e aula. Não que eu não goste da aula, mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso, ao invés de você trazer um trabalho de qualidade, você acaba perdendo a qualidade. Não porque você quer, é sobrecarga, esgota. Ainda mais o pole, a gente sabe que não é fácil dar aula de pole, tem que subir, tem que fazer os movimentos. E isso tudo exige muito da gente, não só emocionalmente, como fisicamente e mentalmente. Então, quando a gente, se a gente pode organizar o nosso tempo de modo que a gente não precise essa sobrecarga toda e tenha muito mais resultados, hoje eu recebo muito mais do que eu recebia de quando eu tinha duas escolas. Quando eu tinha duas unidades, eu tinha uma cidade, e eu dava aula assim, absurdamente. Tinha outras professoras, mas, meu, eu não tinha descanso. E aí tinha que treinar e tal. E hoje eu posso respirar, eu posso fazer as coisas focando na qualidade e não no desespero, sabe? Eu posso dar aula com muito mais prazer. Por quê? Porque eu sei que vai me sobrar tempo para eu treinar, para eu fazer as minhas coisas. Vai sobrar tempo para o meu lazer, porque eu faço as coisas tudo de forma organizada. E é por isso que eu trago esse conhecimento para vocês, e é por isso que eu coloquei isso no ciclo zero do meu curso de formação profissional, para que vocês não passem pelo que eu passei e caiam em si 20 anos depois, para que vocês possam, no primeiro ano, já começar a gerar resultados e, a longo prazo, não se desmotivarem. Porque muitos fecham estúdios porque não aguentam mais. Chega um momento que esse ritmo não dá mais. Então, é fazer a coisa certa, de forma inteligente, estratégica, e investir em conhecimento, sim, mas não só em conhecimento técnico, investir no que precisa ser investido para agregar na sua profissão, no seu negócio. Chega de ficar investindo, a não ser que você queira realmente ter outra carreira. Mas chega de ficar investindo em faculdade de educação física, em outras coisas, pilates, que seja, gente. Se vocês querem o pole, invistam no pole. Invistam no que vai gerar resultados para o seu negócio. Se você tem um estudo de pole, é pole. Ele vai ser seu carro-chefe. Ah, mas eu quero colocar outras modalidades. Então, contrate um profissional e coloque. Mas você já não está dando conta nem do pole, vai dar conta de outras coisas, gente. Entendeu? É se sobrecarregar mais, é se frustrar mais, porque não é isso que vai trazer o resultado que vocês querem. Não é o conhecimento técnico, não é o tipo de modalidade, não é. Certo, gente? Então, que seja uma conscientização aí para vocês, que esse vídeo aqui possa ser compartilhado para outros profissionais. Se vocês puderem, compartilhem, tá? Porque muitas pessoas não têm nem noção disso. Eu não tinha, entendeu? Então, alguém tem que abrir o olho e fazer vocês se conscientizarem do que é para fazer e que realmente vai dar resultado, tá? Então, se vocês puderem, não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, compartilhem para os profissionais que precisam desse conhecimento e curtam, comentem, podem comentar aí, certo, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.